Uma compreensão adequada do caráter de Deus é crucial para a visão de santidade evangélica. Ou seja, não do que muitas vezes as pessoas fazem. Dizem serem salvos pela graça e depois retornam para a lei para serem santificados. Isso é o que Paulo falou aos Gálatas. Você não pode começar no espírito e terminar na carne. Não é? Então a gente não é convertido no Calvário e depois levado de volta ao Monte Sinai. A gente fica para sempre no Calvário. Então, sem querer soar cínico, eu estou convencido de que muitos cristãos têm uma visão horrivelmente distorcida e deturpada de Deus. Especialmente em duas áreas. Primeiro, embora possam não expressar exatamente nesses termos, não é? Suas vidas refletem o fato de que veem Deus como necessitado do seu serviço e de que eles podem fazer algo por Deus. Não é? Deus precisa daquilo que eles podem fazer por Ele. E eles frequentemente vivem com medo de que, se não derem o suficiente a Deus, seja obediência, tempo, etc., ele sofrerá perdas e talvez se enfureça. Eles imaginam Deus como um mestre severo que se deleita ao impor demandas, não é? Insuportáveis ao seu povo, ao mesmo tempo em que brande o chicote da disciplina quando falham em aumentar, não é, a sua glória, não é, que está se esgotando de alguma forma e depende do ser humano. Então eu quero abordar essa concepção errônea agora e juntos olharmos como é exatamente o oposto. A gente podia perguntar: Deus é necessitado? O fato bíblico é que, em última análise, Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Eu sei que isso fere profundamente o nosso senso de autoimportância, mas observe atentamente o que o apóstolo Paulo disse aos filósofos atenienses, por exemplo, em Atos. Deus não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo, ou seja, Deus, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17, 25. Em outro texto, Paulo exalta Deus precisamente porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. Se Deus já possui tudo e é em si mesmo perfeitamente completo, o que pensamos que poderíamos possivelmente acrescentar ao seu ser já imensuravelmente suficiente? Então a verdade é que o Deus da Bíblia é o tipo de Deus cuja maior alegria não vem de fazer exigências, mas de cumprir necessidades, não é? No entanto, tragicamente, muitos cristãos se esgotam tentando sustentar o que pensam ser deficiências em Deus. A sua abordagem da vida cristã é dar a Deus o que evidentemente eles pensam que falta em Deus. Essa é a abordagem do paganismo, né? Todos os deuses precisam de coisas do paganismo e os homens têm que suprir para receber algo em troca. Mas Deus é honrado, só é honrado não quando nos esforçamos para reforçar o que pensamos erradamente, não é? E contrário à Bíblia, pensamos ser o seu suprimento diminuto e que nós vamos ajudar a suprir. Mas quando vemos que Ele é uma fonte infinita, e então a gente vai a Ele humildemente para receber da sua misericórdia e bondade o que somente Ele pode fornecer. Então, contrariamente ao que alguns têm dito sobre você ter uma visão evangélica da santificação, ela é a única coisa, o Evangelho é a única coisa que pode gerar tanto salvação, justificação, regeneração e santificação, não é? Então nós somos levados a Deus porque tudo que Deus fez é totalmente teocêntrico, é totalmente
gira, ele é o centro de tudo, e só nele nós podemos encontrar não só a razão, mas como o deleite na nossa existência. Então é muito fácil nós depreciarmos Deus, não é? Eu sei que isso sou estranho, mas há uma maneira de servir a Deus, né, que o diminui, que o insulta e assim o priva de glória. Devemos ter cuidado para não servir Deus de uma forma, servir entre aspas, né, de uma forma que implique uma deficiência da parte dele ou afirme a nossa indispensabilidade para ele, que nós somos fundamentais. Deus não precisa do nosso serviço ou da nossa ajuda. Nós precisamos do dele. Então, seu propósito na Terra não é sustentado por nossa energia e nossas capacidades ou pelo que podemos fazer. Pelo contrário, nós somos sustentados e fortalecidos por ele. Não temos nada de valor que já não seja dele, por direito. Então foi o próprio Jesus quem disse: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45 e também Mateus 20, 28. Então aqui Jesus faz uma afirmação que não se encontra nos lábios de nenhum outro líder religioso ou mestre. Jesus não é apenas outro filósofo moral ou fanático religioso com um conjunto de regras que está tentando angariar seguidores que o sirvam, não é? Com suas mãos e seus pés. Jesus diz aos seus seguidores: eu não vim à terra para que vocês me sirvam, eu vim para que eu possa servi-los. Então olhe novamente para o trecho em Atos que a gente mencionou anteriormente. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17, 24 a 25. Então, alguns versículos depois, Paulo declara que em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Então, nele nós existimos, nos movemos e respiramos. Então, nós respiramos um ar emprestado. Todos os nossos movimentos, de fato, nossa própria existência, não são frutos do que nós estamos fazendo, são frutos da misericórdia divina. Qualquer um que tente servir a Deus como se ele fosse necessitado, está apenas dando a Deus o que ele já tinha dado a ele ou ela. Então, ninguém pode subornar Deus, né? Ou coagir Deus, é o que o apóstolo Paulo diz, de qualquer maneira. O que quer que você ou eu, ou qualquer pessoa ou ser, ou circunstância ofereça a Deus é apenas o reflexo de algo que ele já deu ou já fez. Então, a fonte de todas as coisas não pode ser enriquecida ou tentada com serviço angelical ou humano. O fato de que Deus não pode ser servido não é uma boa notícia para aqueles que estão determinados a manter uma aura de autossuficiência e de independência, né? Se você está convencido, eu deveria dizer, na verdade, iludido, né, de que pode negociar com Deus por aceitação e recompensa, a declaração de Paulo em Atos 17, 24 e 25 será uma surpresa. Se você está entre aqueles que pensam que podem fazer, dar ou fornecer algo para Deus que o colocará em dívida com eles, este princípio será dolorosamente perturbador para a sua alma, não é? Muitos não vão dizer assim, mas muitos falam assim: por que isso está acontecendo comigo? Aí eles vão dizer: eu tenho vivido uma vida. Eles acham que realmente deram algo a Deus e Deus devia algo a eles, né? Mas se você é fraco, desesperado e se sente espiritualmente impotente para fazer qualquer coisa além da graça que Deus concede, você vai celebrar a declaração de Paulo. Em nenhum lugar essa verdade é vista com mais clareza do que quando se trata do nosso uso do dinheiro, não é? Por exemplo, considere a descrição da dinâmica espiritual envolvida
quando Davi empreendeu o que pode ter sido o maior programa de construção da história. Em 1 Crônicas 29, de 6 a 20, a gente lê sobre a riqueza que foi arrecadada das pessoas em Israel para a construção do templo. De uma perspectiva puramente humana, pareceria que Davi e os israelitas devem ser parabenizados por darem tão generosamente para a obra do Senhor. Mas devemos olhar além do que pode ser visto e discernir a mão de Deus em ação. Então é verdadeiramente uma história notável, né? Então a Bíblia diz: com toda a minha habilidade, no capítulo 29, 2, e com o meu deleite, verso 3, diz Davi, eu dou a casa do meu Deus. O povo também ofereceu voluntariamente, é o que o verso 6 diz, e de todo o coração, para fornecer os recursos necessários para esse empreendimento massivo. E novamente a Bíblia diz: na integridade do seu coração, Davi ofereceu voluntariamente. Versículo 17. Todas essas coisas ninguém deu por compulsão ou por medo ou culpa. Eles se regozijaram, o texto diz várias vezes, na liberdade e na oportunidade de participar com seus bens da construção do templo de Jerusalém. Mas há mais nessa história do que se vê, não é? Porque por trás das cenas da oração de Davi, com seu esforço humano alegre, disposto e feliz, está a mão de um Deus todo suficiente que transborda em abundância para o seu povo. E a gente vê essa abundância primeiro no fato de que Davi imediatamente começa a exaltar a Deus, a bendizer a Deus, no verso 10. Sua resposta a essa tremenda entrada de riquezas terrenas de contribuição dos israelitas para construir o templo é bendizer a Deus e não homens ou mulheres que tinham dado os recursos financeiros. Essa bênção, ela assume a forma de uma dúzia de afirmações sobre quem Deus é e o que Ele faz, todas reveladas na disposição do seu povo de dar tanto para a construção do templo. Então a gente pode pular a lista até a sexta das 12 declarações a respeito de Deus, já que ele fez várias, né? E você chega no versículo 11 e Davi afirma que tudo o que está nos céus e na terra pertence a Deus. E é por isso que dar é tudo sobre Deus, porque ele já possui tudo. Ele possui suas roupas, seu carro, sua conta bancária, seu corpo, sua casa, seus livros, suas joias, sua televisão. Ele possui tudo. Ele possui sua mente, suas emoções, seu espírito, seus olhos, seus ouvidos, seu cabelo, seu sangue, suas unhas dos pés. Ele nos deu graciosamente e gratuitamente essas coisas para usarmos e desfrutarmos para a glória dele. E ele pode tirá-las a qualquer momento que desejar. Nós somos administradores ou zeladores do que Deus possui. Ele também é dono de cada centavo, não é? Ou ciclo lá, não é? Que possamos escolher dar a Ele voluntária e alegremente. E a nona dessas 12 declarações não é menos impressionante em suas ramificações. No verso 12, Davi diz de Deus que tanto as riquezas quanto a honra vêm de ti. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. É uma das passagens mais lindas da Bíblia, né? Então Deus não é usurpador de coisas que não são legitimamente dele. Do ponto de vista puramente humano, o dinheiro e as riquezas dados para a construção do templo de Jerusalém parecem vir do trabalho, energia, poupança e investimento do povo de Israel. Talvez alguns tenham lucrado com transações comerciais bem feitas, talvez alguns tenham obtido um lucro incrível com a venda de alguma terra, mas não importa. Davi diz que todas as riquezas vêm de Deus. O que quer que alguém tenha trabalhado, ganho, investido, vendido e então dado, eles primeiro receberam de Deus. Então, novamente, no verso 12, Davi afirma que esta, né, é uma verdade abrangente. Ele afirma que está na mão de Deus
ele diz fazer grande e fortalecer a todos. Ou seja, qualquer energia ou realização que possam ser atribuídas ao povo que contaram para o que forneceu, não é? Aquilo que eles deram, tudo isso veio finalmente de Deus. Poder, influência, engenhosidade, mente, sucesso, compromisso, fidelidade, seja o que for, são os resultados da operação graciosa e gentil de um Deus benevolente e doador que trabalha em e através do seu povo para o bem deles e para a sua glória. E a 11ª coisa que Davi diz vem na forma de uma pergunta: mas quem sou eu? E quem são o meu povo para que possamos oferecer tão generosamente como essas coisas que foram dadas? Verso 14. Então essa é a maneira de Davi dizer que Deus é aquele que nos capacita a fazer o que não merecemos, ajuda para fazer, não é? Quem somos nós, pergunta Davi, para recebermos a ajuda de Deus que nos mobilizaria para produzir essa riqueza e então mexer com nossos corações para alegremente doarmos? Somos pecadores. Não merecemos nada além de julgamento, juízo e morte. Talvez o mais instrutivo do que Davi diz vem em seguida, no versículo 14. Porque ele diz: pois todas as coisas vêm de ti, e da tua mão nós estamos te dando. Então ele não diz para a tua mão, como se tivesse originado conosco e terminado com Deus, não é? Em vez disso, ele diz da tua mão. Em outras palavras, tudo o que eles deram primeiro receberam da mão de Deus. Ele diz algo muito semelhante no versículo 16. Ele diz: ó Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para construir uma casa para o teu santo nome vem da tua mão e tudo é teu. Não oferecemos a Deus o que ele carece, né? Ao dar, não acrescentamos aos seus recursos ou aumentamos o saldo, né, da sua conta bancária. Como você pode aumentar a riqueza de alguém que já possui tudo? Nossa doação é apenas um reflexo da doação de Deus, não é? Em 12º lugar, e finalmente, né, Davi ora para que Deus preserve para sempre nas intenções do coração do povo e dirija o coração deles a ti, e dê ao meu filho Salomão um coração perfeito para guardar os teus mandamentos. Versículo 18. Então, até a habilitação de Deus nessa questão não é simplesmente porque ele torna possível para nós trabalharmos duro, não é simplesmente porque ele concede riquezas a quem ele deseja, mas é porque ele realmente nos dá a vontade de dar. Ou seja, o desejo de dar com alegria vem do próprio Deus. Sim, as pessoas fizeram a doação, versículo 9. Eles deram voluntariamente, por sua própria vontade e com alegria. Foi uma doação genuína, livremente escolhida, prazerosamente engajada. Eles tomaram decisões reais, decisões sacrificiais, decisões que fizeram a diferença, decisões sem as quais o templo não teria sido construído. Mas, misteriosamente, de maneiras que você e eu nunca entenderemos completamente, abaixo e por trás dessas escolhas estava o trabalho gracioso e capacitador de Deus, não é? Pelo Espírito Santo. O que tudo isso significa é que o nosso Deus é um Deus de riqueza infinita e inimaginável. Ele possui tudo o que existe. Não é? Ele não precisa de presentes, oferendas ou contribuições como se fosse pobre, desamparado e dependente. Nós somos pobres. Nós somos os pobres, os desamparados, os dependentes. Deus é sempre o doador. Nós sempre somos os receptores. Devemos entender isso se quisermos progredir no crescimento em nossas vidas cristãs e em nossa busca pela santidade. A gente pode saltar do Velho Testamento para o Novo, né? E vários séculos, até lá de 1 Crônicas para 2 Coríntios, e observar que o serviço de Deus em nome do seu povo não diminui com o tempo ou com a mudança de testamento, o Velho Testamento para o Novo Testamento.
O apelo apaixonado de Paulo em 2 Coríntios 8 e 9 para dar generosamente surgiu da pobreza da igreja em Jerusalém. Você pode ver isso em 1 Coríntios 16, 1 a 4, Romanos 15, de 25 a 27. Então, as razões para essa crise são numerosas. Além da superpopulação, havia ostracismo social e econômico por causa da conversão daquelas pessoas. Então houve ruptura de laços familiares, perseguição e os efeitos persistentes da fome de 46 depois de Cristo, como você pode ver em Atos 11, de 27 ao 30. Então, os esforços de Paulo para arrecadar dinheiro para ajudar os santos em Jerusalém eram claramente justificados. Isso foi uma expressão concreta de sua resolução, como afirmado em Gálatas 2:10. Ele diz: somente pediram que nos lembrássemos dos necessitados em Jerusalém. A mesma coisa que também estava ansioso para fazer. Então, ao apontar para o exemplo de doação sacrificial dado pelos macedônios, ou seja, a igreja dos filipenses, dos tessalonicenses, né, e os de Bereia, Paulo, que são os macedônios, que estavam numa situação difícil também e de pobreza, mas quiseram muito ofertar e ajudar a igreja em Jerusalém. Então Paulo espera estimular os coríntios a completarem seus esforços, ou seja, os esforços dos macedônios, contribuindo para a igreja em Jerusalém. Você pode comparar então 2 Coríntios 8, 10 a 11 com isso. Então Paulo apela para os crentes na Macedônia, para os coríntios, a partir do que os crentes da Macedônia tinham feito. Mas assim como Davi em 1 Crônicas, Paulo prontamente reconhece que o que eles fizeram em servir a igreja em Jerusalém é o fruto do que Deus tinha feito em servir eles. Se os macedônios, Paulo diz, se deram ao Senhor nesse ministério, ou seja, ao ofertar, eles estavam se dando ao Senhor. Versículo 5. É porque Deus primeiro, ele diz, se os macedônios se deram ao Senhor nesse ministério, é porque Deus primeiro deu sua graça, no versículo 1, a eles. Qualquer realização por parte deles é elogiada, mas é atribuída em última instância à atividade prévia da graça divina. Aqui a gente vê a harmonia entre a presença antecedente da graça divina e a responsabilidade moral das decisões humanas que trabalharam o coração humano. Então no versículo 3 Paulo diz que eles deram de própria vontade, enquanto no versículo 1 sua disposição é rastreada até um presente de Deus, a graça, não é, de Deus. Então o mesmo princípio é encontrado nos versículos 16 e 17, onde Paulo diz que Deus colocou zelo no coração de Tito, que por sua vez de própria vontade foi aos coríntios. Eles não deram porque Deus os tinha prosperado financeiramente. Ele não tinha. Os cristãos na Macedônia eram pobres. A bênção financeira não levou à alegria. Pelo contrário, a alegria levou a uma bênção financeira para os santos em Jerusalém. Sua alegria, portanto, não estava no dinheiro, mas em Deus e na experiência de sua graça. Então, isso é explicado, né? Como surgiu um comportamento tão contracultural e contranatural. Como os cristãos foram libertados do amor natural ao dinheiro e ao conforto, eles que já estavam em dificuldade na Macedônia. E parte da resposta, no versículo 2, é que o excesso de alegria deles transbordou. Ou seja, a alegria em algo diferente cortou a raiz da alegria no dinheiro. E eles foram libertos pela alegria para dar à igreja em Jerusalém. Mas de onde veio essa poderosa alegria sobrenatural para eles darem com alegria? A resposta é que ela veio da graça de Deus. O que os coríntios, assim como você e eu, devem aprender com essa história é que a mesma graça que foi dada na Macedônia está disponível agora em Corinto. É o que Paulo está ensinando. E em qualquer cidade em que você viva, em qualquer igreja que você chame de lar. Então não perca a dinâmica espiritual em ação aqui. A graça desce, a alegria se eleva, a generosidade flui.
É por causa da graça divina que experimentaram a alegria. E é porque experimentaram tal alegria na graça que deram tão generosamente. Então, ao olharem para a sua capacidade de dar, sem dúvida, eles levaram em consideração tanto sua situação atual quanto suas necessidades e obrigações futuras. Tendo feito isso, então mostraram total desprezo por ambos. Isso não foi porque eram tolos. Sem dúvida, eles conheciam as consequências para si mesmos e as abraçavam de bom grado. Muito provavelmente primeiro determinaram o que poderiam dar razoavelmente e depois foram além desse valor. É o que Paulo diz. Eles, as igrejas pobres da Macedônia, eles puderam adotar essa abordagem porque a graça estava operando em seus corações. Deus os estava servindo para que pudessem servir alegremente aos outros. A igreja em Jerusalém, aqui no caso. Isso sozinho pode explicar essa notável demonstração de amor e empenho por parte deles. E novamente, de forma alguma, diminui o valor moral do que foi feito, porque Paulo insiste que eles deram não porque se sentiam obrigados ou coagidos, mas de livre e espontânea vontade, 2 Coríntios 8:3. Eles não deram por ganância, pensando que ao dar, eventualmente receberiam mais em troca. Não deram por culpa, nem por medo, nem por tristeza ou necessidade, Paulo diz, em resposta a um comando apostólico, ao que Paulo estava dizendo, ou qualquer outro motivo. Na verdade, Paulo se recusou a pedir dinheiro para a coleta a eles. Paulo ia levantar esses recursos em vários lugares, mas Paulo pensou em não fazer isso nas igrejas da Macedônia, sabendo da condição financeira dos cristãos da Macedônia, que eram pobres. Então Paulo pensou em tentar arrecadar esse dinheiro sem incluir as igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia. Eles foram então forçados a implorar, de fato suplicar a Paulo pela oportunidade de participar desse ministério. Ou seja, quando eles souberam que eles não iam ser chamados a contribuir também, eles imploraram a Paulo que eles queriam participar. Surpreendentemente, a maioria das pessoas implora para conseguir dinheiro. Os macedônios imploraram para dar dinheiro, não é? Quando os macedônios empobrecidos, tomados pela pobreza, imploram a Paulo o privilégio de dar dinheiro a outros em Jerusalém, nós podemos supor que é isso que eles querem fazer. Não apenas devem fazer. Eles podiam pensar, se Paulo resolveu não nos incluir, é porque realmente é melhor. Então, não é porque eles tinham que fazer, ou porque eles foram ordenados a fazer, mas realmente eles anseiam fazer. É sua alegria, uma extensão da sua alegria em Deus. Certamente eles estão renunciando a si mesmos. Qualquer prazer ou conforto que pudessem ter com o recurso que eles iam dar, não é? Mas a alegria de estender a graça de Deus à igreja em Jerusalém é uma recompensa muito melhor do que qualquer coisa que o dinheiro deles poderia comprar. É o que eles pensaram. Então os macedônios descobriram o trabalho da alegria em Deus no coração, o prazer em Deus, o que gera amor, obediência feliz. É o transbordamento de alegria em Deus que alegremente atende às necessidades que foram colocadas. Paulo coloca tudo isso em perspectiva em 2 Coríntios 9, com duas afirmações relevantes para o que a gente está vendo. Primeiro, ele declara que Deus ama quem dá com alegria, versículo 7. Mas se Deus ama quem dá com alegria, ele fica descontente quando as pessoas dão sem fazê-lo com alegria, mesmo que sua doação seja generosa. Quando as pessoas não encontram prazer, a palavra de Paulo é alegria, em seus atos de servir, Deus não encontra prazer neles. Isso significa que se não temos alegria, não devemos dar de jeito nenhum? Não, porque como a gente vê na palavra, embora o amor sem alegria não seja o nosso objetivo, ainda assim é melhor fazer um dever sem alegria do que não fazê-lo, desde que haja um espírito de arrependimento
pelo fato de o nosso coração ainda não possuir alegria, e então pedir a Deus alegria. Em seguida, observe também a promessa de abundância nos versículos 8 e 11, um trecho que foi bastante distorcido por muitos que defendem uma forma grosseira de evangelho da prosperidade. Na verdade, Deus diz àqueles que dão com alegria e generosidade: tudo bem, vejo que vocês vão levar isso a sério. Bom, vocês estão levando a sério. Bem, eu também vou fazer uma promessa a vocês. Enquanto vocês estiverem dispostos a dar uma disposição que, como vimos, tanto em 1 Crônicas quanto em 2 Coríntios 8, flui primeiro da atividade antecedente da capacitação graciosa de Deus, eu nunca os deixarei sem recursos para fazer isso. Nunca permitirei que vocês se empobreçam ao dar. Isso é uma promessa. Claramente, Deus promete suprir as necessidades daqueles que estão sendo generosos lá. Paulo quer que os coríntios estejam livres do medo de que dar generosamente os deixará empobrecidos. Mas com que propósito, com que objetivo Deus faz com que o fiel cristão generoso abunde? Porque Deus promete abundância àqueles que dão com alegria e liberdade. Antes de responder a isso, você percebeu o uso inabalável de universais de Paulo em 2 Coríntios 9:8. Ele diz: Deus pode fazer que toda a graça vos abunde, para que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Quase se poderia pensar que Paulo está tentando enfatizar um ponto. Então, por que Deus promete abençoar você se você é alegre e livre em sua doação? Deus promete continuar a servi-lo financeiramente para que possas ter fartura para toda boa obra. Capítulo 9, verso 8. Novamente, é para que ele possa multiplicar as sementes que vocês semeiam. 9:10. Finalmente, é para que vocês sejam enriquecidos em tudo para toda generosidade. 9:11. Paulo está afirmando que Deus nunca mexerá em seu coração para dar e então deixará de lhe fornecer o necessário. Mas a ideia de que devemos dar para que Deus então nos enriqueça pessoalmente ou nos dê mais, com o objetivo de aumentar nosso conforto, conveniência e poder de compra, é totalmente estranha ao ensino de Paulo. A riqueza pessoal é vista aqui não como um fim em si mesma, mas como um meio para um objetivo ainda mais elevado, a generosidade. Devemos também observar no versículo 9 que Paulo enxerga a fidelidade de Deus em nos dar, para que possamos poder continuar alegremente fazendo aquilo que é a nossa alegria. Em outras palavras, a verdade da promessa para nós no versículo 8 é uma questão de integridade divina. Se Deus não nos servisse fornecendo o que precisamos para nos engajarmos na boa obra, ali, no caso, o apóstolo Paulo está estimulando os coríntios a fazerem o que os macedônios, em uma situação muito pior, fizeram, a sua reputação como justo seria manchada. O nome de Deus está em jogo, e é por isso que podemos ter confiança de que Ele nunca deixará de cumprir as assertivas do versículo 8. Finalmente, os versículos 12 e 13 eliminam qualquer vestígio de dúvida quanto todo esse cenário é resultado do serviço a Deus, ao seu povo. Ali Paulo diz que esse ministério de dar evoca gratidão a Deus, pois todo ato de dar tem sua origem em sua graça. Versículo 12. Então, novamente, no versículo 13, ao contemplarem a sua doação, Paulo diz: eles serão levados a glorificar a Deus. Algo que faz sentido apenas se for Deus quem está servindo de maneira última a nós ao fornecer os recursos para dar. Então, em um trecho que praticamente pinga com sarcasmo divino, Deus dá um tapa em nossa arrogância ao dizer: se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e tudo o que nele contém. E invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, 12 e 15. Quando vamos a Deus em busca de resgate, livramento e ajuda em nosso momento de necessidade, todos ganham.
Nós somos resgatados e Deus é glorificado, não é? E a gente deve lembrar, não é, alguns fatos. O Evangelho não é um anúncio de ajuda, nem é o chamado para o serviço cristão. Pelo contrário, o Evangelho nos comanda a desistir e pendurar, não é, um sinal de ajuda. É o contrário de estar pedindo ajuda, não é? O Evangelho é o que Cristo fez. Então, recrutas que querem ajudá-lo não o glorificam. Não é? Nosso Deus é tão completamente cheio de autossuficiência e tão transbordante de poder e vida e alegria que ele se glorifica ao nos servir. E foi o que Cristo fez, não é? Pela sua igreja, por aqueles que o Pai deu a ele. É por isso que se tornar cristão é tão humilhante. É a nossa admissão de que precisamos da ajuda de Deus, não uma oferta para ajudá-lo. Não é uma oferta para servirmos a Ele porque Ele precisa de servos. Então, uma das razões pelas quais tantos cristãos continuam a experimentar tanto fracasso é que eles pensam na santidade como se isso significasse acelerar, entre aspas, seus próprios motores morais e volitivos e dar um impulso a Deus e a sua causa. Então, meu desafio para você é que você abandone suas noções preconcebidas, né, sobre Deus e o que mais lhe agrada, e considere o fato de que ninguém deu primeiro a Ele para que lhe seja retribuído novamente, pois dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 35 e 36. Então, não há melhor ilustração dessa magnífica verdade do que nós ponderarmos cuidadosamente a respeito de algo que, como Deus traz recompensas ricas sobre as nossas vidas à medida que nós o vemos pelo que Ele é. Deus não tem necessidades que eu ou qualquer outra pessoa pudesse jamais ser obrigado a satisfazer. Deus não tem deficiências que eu poderia ser obrigado a suprir. Ele é completo em si mesmo. Ele transborda de felicidade na comunhão da Trindade eternamente. O resultado disso é que Deus é uma fonte lá na montanha. Ele não é um bebedouro na cidade, né? Uma fonte na montanha se reabastece sozinha. Ela transborda constantemente e supre os outros. Mas um bebedouro na cidade, em nossa casa ou no shopping, enfim, na cidade, precisa ser preenchido com um reservatório, uma bomba, enfim. Então, se você quer glorificar o valor de um bebedouro, você vai ter que trabalhar duro para mantê-lo cheio e útil para os outros e para você mesmo. Mas se você quer glorificar o valor de uma fonte na montanha, você se ajoelha e bebe até o coração se saciar, até ter o refrigério e a força para voltar ao vale e contar às pessoas que você encontrou uma fonte maravilhosa lá em cima, na montanha. Você não glorifica uma fonte da montanha levando água, não é, num balde pelo caminho, não é? E depois despejando esse balde na fonte. O que vimos é que Deus é como uma fonte na montanha, não é? Não um bebedouro. E já que é assim que Deus é, não ficamos surpresos ao aprender das Escrituras, e nossa fé é fortalecida para se manter firme que a maneira de agradar a Deus é vir até Ele para receber e não para dar, para beber e não para regar. Ele é glorificado em nós, sendo o que Ele é Deus. Não é? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e vocês não são. Então, a minha esperança como um pecador desesperado que vive em um deserto de injustiça do vale da morte, não é? Por merecimento, se baseia nessa verdade bíblica, que Deus é o tipo de Deus que vai se alegrar com a única coisa que tenho a oferecer: minha sede, minha necessidade, não é? E minha necessidade última, que às vezes eu mesmo não podia enxergar, Ele me fez enxergar minha necessidade dele. E é por isso que a liberdade soberana
e a autossuficiência de Deus são tão preciosas para mim. Elas são o fundamento da minha esperança de que Deus se deleita não pela engenhosidade das brigadas de balde que nós vamos levantar e levar a montanha acima para jogar na fonte, mas Ele é glorificado pelo meu eu me inclinar, pelo inclinar-se dos pecadores quebrados, não é? Chamados eficazmente pelo próprio Espírito para beber na fonte da graça infinita que é o próprio Deus. Em outras palavras, essa notícia, não é, inexprimivelmente boa para pecadores indefesos, não é, é o Evangelho, que Deus se deleita não quando oferecemos nossa força a Ele, mas quando esperamos pela dele. Essa boa notícia que tanto preciso ouvir repetidas vezes, na verdade, todos os dias eu preciso ouvir o Evangelho, se baseia firmemente em uma visão de Deus como soberano, autossuficiente e livre. Não é? Novamente, eu sei o quão estranho isso pode parecer, mas deve ser cuidadosamente considerado. Deus nos serve em tudo que temos, somos. Nele existimos, nos movemos e respiramos. Não é? Ele nos serve no sentido de que Ele usa todos os seus recursos divinos para nos criar, manter, ajudar, fortalecer, apoiar e prover nossas necessidades enquanto obedecemos ao seu comando de viver e usar todas essas coisas para mostrar a glória de quem doa todas as coisas, o próprio Deus. Jesus disse: estejam prontos e com as cintas atadas, e tenham as lâmpadas acesas. Sejam como aqueles que estão esperando o seu Senhor voltar de um casamento, para que quando ele chegar e bater a porta, eles possam abrir imediatamente. Felizes são aqueles servos a quem o Senhor achar fazendo isso quando chegar. Eu lhes garanto que ele se cingirá para servi-los e os fará sentar-se à mesa e virá servi-los. Lucas 12, 35 em diante. Aqui vemos que o Senhor insiste em servir mesmo na era futura, quando ele aparecer gloriosamente com seus poderosos anjos em fogo flamejante, como diz Paulo, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 1,7. Por quê? Porque o coração mesmo de sua glória é a plenitude de graça que transborda em bondade para com pessoas completamente falidas e necessitadas. Da sua plenitude, da plenitude infinita que ele tem, nós recebemos graça sobre graça. Meu arrependimento, minha fé, todas as coisas são parte daquelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nele nós recebemos toda a sorte de bênçãos espirituais. Então considere essa declaração impressionante do profeta Isaías, não é? Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que esperam por ele. Isaías 64, 4. Então a boa notícia é que esse Deus que age e trabalha em nosso favor nunca se cansa, nunca fica fatigado ou dorme. Deus nunca diz: ufa, me dê um tempo, estou cansado. Não é? Jesus nunca diz à sua igreja: olha, vocês estão, estou cansado, já dei demais e agora eu tenho que reabastecer as baterias, a fonte ficou um pouco baixa, não é? Eu estou servindo a igreja há muitos séculos e estou exausto, preciso de um descanso. Então, de acordo com o Salmo 121, 3, Deus nunca dorme, né? Ele que te guarda não dormitará. Por quê? Porque o Deus eterno, o Senhor, né, Yahvé, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga, né? Isaías 40, 28. Ele nunca dorme, porque nunca está cansado. Afinal, como um ser cujo poder é ilimitado poderia sofrer exaustão? O fato de ele não estar cansado não se deve ao fato de ele não trabalhar. Pelo contrário, Deus trabalha o tempo todo. Ele governa as nações, Apocalipse 15, 3, e sustenta o universo
não é? Ele mantém o universo em existência momento após momento pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Ele alimenta continuamente todos os animais da terra e de todos os lugares que possam haver, não é? Criaturas necessitam alimento, né? Como Mateus 10:29, Salmo 104:21. Como nos diz também 2 Crônicas 16:9, Deus está constantemente à procura de maneiras para trabalhar por aqueles que colocam sua esperança nele. Ele quer mais trabalho, não é? Porque significa mais oportunidades para ele demonstrar sua suficiência infinita, seu poder, sabedoria, amor e misericórdia. Então pensar que poderíamos ter recursos para aliviar Deus de alguma coisa ou reabastecer sua energia esgotada é manchar seu caráter infinitamente autossuficiente. Se Deus precisasse de algo para fazer qualquer coisa, ele simplesmente falaria e do nada o que ele falasse viria à existência. Isso é o que diferencia o Deus de Israel de todos os chamados deuses, não é? Do mundo antigo, não é? No Antigo Testamento. Todos os outros deuses, entre aspas, esperavam que as pessoas agissem em seu favor, mas Deus se deleita mais em agir em nosso favor, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é completamente dele. 2 Crônicas 16:9. Em nosso zelo equivocado, a gente fala: ó Deus, o que posso fazer por ti? Ao que Deus só pode responder: não, você está invertendo as coisas. A questão é: o que eu posso fazer por você? Você não me fortalece, eu sou Deus, eu te fortaleço. Se você tiver que ter um novo coração, eu terei que te dar. Se você tiver que ter arrependimento, eu darei. Eu dou essas coisas soberanamente, não é? Eu tenho que dar todas as coisas. Nunca devemos esquecer que Deus é sempre o doador e nós os receptores. Novamente a gente lê que assim como os olhos dos servos estão atentos às mãos do seu Senhor e os olhos da serva à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus até que Ele tenha compaixão de nós. Salmo 123:2. E ainda mais, né? Cristo ele declara: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. João 15:5. E você vê que o fruto produzido em nós, amor, alegria, paz, não é o nosso fruto, é o fruto do Espírito. Em 1 Pedro, a gente encontra uma declaração incrível que diz: quem prega, pregue segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Capítulo 4:11, né? Então, o ponto de Pedro é que nosso serviço é pregar, por exemplo, que atinge outros, é produzido pelo serviço de Deus em nós. Como a gente viu, o nosso dar é produzido pelo dar a Deus a nós. E dar não só recursos, mas um coração feliz, alegre, generoso. Então, considere também o seguinte: por que não ousarei falar de coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras. Romanos 15:18. Você vê que Paulo diz aquilo que Cristo fez por meu intermédio ao salvar pessoas. Compare com 2 Timóteo 4:17, que ele diz: ora, o Deus de paz vos aperfeiçoe em todo o bem, para fazerdes a sua vontade. Ele nos aperfeiçoa para fazer a vontade dele, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Não é? Hebreus 13, 20, 21. Então, há inúmeros textos que fazem esse ponto, mas nenhum mais enfaticamente do que Filipenses 2, 12 e 13. Paulo encoraja os crentes filipenses em Filipos, e nós, que são os macedônios daquela outra parte da história, né? Ele encoraja os crentes filipenses a operar a vossa salvação com temor e tremor.
Se ele tivesse parado por aí, minha visão de como viver uma vida santa teria que ser reajustada em um molde completamente diferente. Mas ele continua com a promessa reconfortante: pois é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aqui Paulo afirma a urgência do comportamento humano responsável com base na promessa da atividade divina anterior que produz o desejo e também o realizar. Para simplificar, Deus sempre vem primeiro. Nós sempre só estamos sendo o resultado do que Deus faz. Paulo declara sem vergonha que a presença antecedente do poder capacitador de Deus é a base sobre a qual você e eu ativamente e obedientemente fazemos coisas que são agradáveis à vista de Deus em Cristo. E só por isso é agradável a Ele. Porque a bênção espiritual que foi operada em mim veio comprada pelo sangue de Cristo e ela é oferecida a Ele em Cristo. Ele nos assegura que nossos esforços, se empreendidos na força que o Espírito concede, não serão em vão. Temos uma esperança genuína de trabalhar em nossa salvação em todas as suas diversas dimensões, porque Deus já está trabalhando em nós para instigar, estimular e sustentar nossa resposta volitiva. Ele opera o querer e o efetuar. Então, cada impulso e ato do coração humano pode ser rastreado até a operação anterior do poder divino, sem de forma alguma diminuir o seu valor moral. O chamado urgente para fazer, para o fazer humano responsável, segue e decorre da certeza de um feito anterior divino. Então ninguém sabe exatamente como Deus faz isso, não é? A maneira ordinária do Espírito Santo de trabalhar em nós é através do funcionamento de nossas próprias mentes e vontades. Ele nos move a agir ao nos fazer ver razões para nos movermos a agir. Assim, a nossa autoconsciência racional, longe de ser aniquilada, ela é fortalecida. E em obediência reverente e resoluta, trabalhamos em nossa salvação, desenvolvemos nossa salvação, sabendo que Deus está operando em nós o querer e o efetuar, tanto a vontade quanto a obra, para o seu bom prazer. Portanto, se a gente pode fazer uma paráfrase aqui, né, o que Paulo está dizendo é: sirva sabendo que é Deus quem está servindo você, capacitando e servindo a igreja de Cristo e ao mundo ao pregar o evangelho e viver. Textos bíblicos como este são o que me levam a concluir que o chamado radical ao discipulado e sacrificial, muitas vezes, e a santidade de vida não é fundamentalmente um chamado para servir a Jesus. É um chamado para ser servido por Jesus, para que possamos então servir, não é? Nesse mundo caído como sal e luz a todos os povos, não é? Então muitos erroneamente pensam em Deus como se ele fosse um valentão inseguro que gosta de mostrar seus músculos celestiais, rebaixando aqueles que são mais fracos do que ele. Mas Deus, ele ama, adora exibir sua grandeza e glória, sendo uma fonte inexaurível de força para edificar pessoas fracas como você e eu, não é? O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando somos fracos, então somos fortes, quando reconhecemos essa realidade. Honramos a Deus não fingindo dar a Ele o que arrogantemente pensamos que Ele precisa: nosso tempo, nossa vida, nosso dinheiro, mas orando e nos posicionando para receber tudo o que Ele é e tem obtido para nós em Cristo, pelo sangue de Cristo, toda a sorte de bênçãos espirituais e todas as coisas. Porque nós, como homens caídos, não temos direito a absolutamente nada. Portanto, tudo que nós recebemos de Deus, tudo que as pessoas estão recebendo de Deus na graça comum, um dia aumentará a culpa delas, porque elas não recebem com ações de graças. Mas quando até um copo d'água eu recebo sabendo que eu não mereço ele, mas recebo pelos méritos de Cristo, então eu dou graças a Deus por receber algo que eu não mereço,
aquele copo d'água porque Cristo é digno, é merecedor. Então Deus é glorificado até quando eu bebo um copo d'água, quando é assim. Então por quê? Porque o coração mesmo da glória de Deus é a plenitude e abundância de graça que transborda em bondade para com pessoas necessitadas como você e eu, que estávamos mortos em delitos e pecados e não podíamos fazer nada, nem dar o primeiro passo, nem o segundo, nem o terceiro, sem que Deus nos tirasse da morte e depois continuasse operando em nós o querer e o efetuar. Deus receberá de nós apenas aquilo que revele nossa dependência e revele a suficiência dele. As pessoas frequentemente leem o Salmo 119 e ficam completamente confusas. Elas simplesmente não conseguem entender como Davi é capaz de falar da lei e dos preceitos e das exigências e das regras de Deus com um sorriso no rosto. Que prazer pode ser encontrado em uma lista aparentemente interminável de faças e não faças? Essa é uma pergunta fácil de responder quando você percebe que em nenhum lugar a bondade, generosidade e graça de Deus brilham com maior brilho do que em seus mandamentos. Jonathan Edwards, ele explica isso. O que o ser mais misericordioso poderia ter feito mais para nos encorajar? Tudo o que ele deseja de nós é que não sejamos miseráveis, que não sigamos os caminhos que por si mesmos levariam à miséria e que sejamos felizes. Uau, né? Pare, você ouviu isso? Viu o que Jonathan Edwards está dizendo para nós? Tudo o que Deus deseja de nós é que não sejamos miseráveis e que sejamos felizes. Isso soa como o Deus que você tem servido, entre aspas, todos esses anos. Deveria, mas na maioria das vezes não é o Deus como as pessoas têm conhecido na igreja. Agora, vamos continuar com Jonathan Edwards enquanto ele explica como Deus age para realizar esse grande desejo. Ele diz que Deus, tendo um grande desejo de falar de acordo com o modo humano, que não sejamos miseráveis, mas felizes, tem a misericórdia e a bondade que Ele encaminha para isso, de nos ordenar a fazer aquelas coisas que nos farão assim. Não deveríamos pensar nele como um príncipe de extraordinária clemência, ele um mestre de extraordinária bondade, ele um pai de grande ternura, que nunca ordenou nada a seus súditos, seus servos ou seus filhos, senão o que era para o bem deles e a vantagem deles, finalmente. Mas Deus é tal rei, tal Senhor, tal Pai para nós, diz Jonathan Edwards, que cada sílaba de cada estatuto, cada cláusula de cada mandamento que já saiu da boca de Deus foi divinamente projetada para trazer aqueles que obedeceriam a maior felicidade imaginável do coração. Não engula a lei de Deus como um óleo de rícino. Se você estivesse debaixo da lei, seria, porque você estaria debaixo da maldição da lei. Agora não estamos debaixo da maldição da lei, não é? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, como assim eu amo a tua lei? Ele está dizendo, pois quando você entender sua intenção, será como mel em seus lábios e doçura para a sua alma. Como então nós servimos a Deus, entre aspas, corretamente? Não há como escapar do fato de que, em algum sentido do termo, somos servos de Deus. Paulo se chamou de servo de Cristo Jesus, Romanos 1:1, e exortou a igreja em Roma a servir ao Senhor, Romanos 12:11. Devemos começar definindo o que significa ser servos de Deus, sem menosprezá-lo como se ele precisasse de nós. Primeiro de tudo, somos corretamente chamados de servos ou escravos, que é a palavra que ele usa, de Deus, porque ele nos possui. Nós fomos comprados por preço, 1 Coríntios 6:20, e já nos possuía como direito de criador, mas aqui está falando com aqueles que ele deu o seu filho na eternidade e o seu filho redimiu, não é? Então o sangue de Cristo nos comprou, nós pertencemos a ele. Jonathan Edwards expressou essa verdade em uma entrada no seu diário pessoal, que nós temos acesso, né? O que é ótimo, né? Que foi datada de um sábado, 12 de janeiro de 1723. Ele diz que naquele dia ele renovou solenemente o seu pacto batismal e de autodedicação, não é?
que ele renovou quando foi recebido na comunhão da igreja. E ele diz que ele esteve diante de Deus e se entregou. E tudo o que sou e tenho, ele entregou a Deus, de modo que não sou, ele diz, em nenhum aspecto meu próprio. Não posso reivindicar nenhum direito sobre mim mesmo. Não posso reivindicar nenhum direito sobre esta compreensão, esta vontade, estes afetos que estão em mim. Tampouco, ele diz, eu tenho direito sobre este corpo ou qualquer de seus membros. Nenhum direito sobre esta língua, estas mãos ou pés. Nenhum direito sobre esses sentidos, esses olhos, esses ouvidos, esse olfato ou paladar. Me entreguei completamente e não retenho nada como meu. E ele continua dizendo lá no seu diário: eu estive diante de Deus esta manhã e disse a ele que me entreguei completamente a ele. Dei a ele tudo e todo o poder sobre toda a minha vida. Então no futuro não reivindicarei nenhum direito sobre mim, em nenhum aspecto. Claramente, o dar a si mesmo dessa forma a Deus, Jonathan Edwards se refere tanto ao reconhecimento de sua parte, já da propriedade absoluta de Deus sobre tudo o que ele é, quanto à sua submissão voluntária à reivindicação prévia de Deus sobre toda a sua vida. Em segundo lugar, nós somos corretamente chamados de servos, entre aspas, de Deus, na medida em que nos submetemos à sua autoridade e reconhecemos seu direito de nos dizer o que fazer, seja o que for que lhe agrade. Mas interpretamos erroneamente os mandamentos de Deus como diretrizes para como devemos servi-lo, quando na verdade são a maneira de Deus definir como Ele quer nos servir. Sempre que as Escrituras pedem minha obediência, eu me volto imediatamente ao Filho de Deus, que prometeu carregar meu fardo e me infundir com seu poder para fazer sua vontade. Ou seja, diante de Deus, toda a minha desobediência foi colocada em Cristo na cruz. E toda a obediência que ele viveu naqueles 33 anos foi colocada diante de mim. Então, para a lei, eu vivi perfeitamente, porque a vida perfeita de Jesus foi atribuída a mim. E Jesus estava debaixo da maldição, porque o meu pecado foi colocado sobre ele e a ira de Deus desceu sobre ele. Agora que o pecado foi cancelado em minha vida, não é? Ele me dá poder, porque agora o mandamento não é uma questão mais judicial, é uma questão de relacionamento. O meu prazer é fazer o que agrada a ele. Todo relacionamento tem o que a gente poderia chamar das leis do amor, não é? Eu vou fazer tudo que eu sei que agrada a minha esposa e ela também a mim. Jesus não precisa da minha ajuda, ele ordena a minha obediência e então, surpreendentemente, ele oferece sua ajuda. Ele opera o querer ou efetuar. Ele me dá um coração e diz: isso é o que eu vou dar a vocês na nova aliança. Um coração para me amar, para que me obedeçam, para que nunca me deixem. É por isso que a obediência não é um fardo, não é? Como Deuteronômio 30, 11, Mateus 11, 28. E contrastando com 1 João 5, 3. O jugo de Cristo é leve e o fardo é leve. O jugo é suave e o fardo é leve. E João diz: os seus mandamentos não são pesados para nós, porque não estamos debaixo da lei, não é? E nem estamos obedecendo para sermos salvos. Já estamos fazendo isso a partir de sermos salvos, de não estarmos debaixo da lei e não ter nenhuma condenação, mas ter recebido todas essas coisas de Deus: o novo coração, uma nova natureza que o ama e deseja obedecê-lo, e que é capacitado por ele no querer e no efetuar essas coisas que me levam a desfrutar cada vez mais dele mesmo, o que é a felicidade sem fim. Deus provê o que ele exige, não é? O Deus que ordena é o Deus que mobiliza todos os seus recursos inexauríveis e energia divina em benefício daqueles que esperam nele, é o que ele diz. Então o chamado radical ao compromisso e à obediência a tudo o que é ordenado por Deus
não é algo que fazemos por Ele, mas coisas que Ele nos capacita a fazer, não é? Para desfrutarmos dele e abençoarmos os outros. A razão pela qual podemos sacrificar a nós mesmos com confiança no serviço da propagação do Evangelho, na comunhão dos santos, é porque Jesus se sacrificou em tudo, nos servindo e nos supre de tudo que precisamos, e até mesmo o nosso querer e o efetuar. Ele prometeu me servir, me sustentando minha vontade enquanto eu vivo, não para mim mesmo. Não há nada para o qual Ele me chame que Ele não prometa prontamente e com uma consistência inabalável prover para que eu possa cumprir. Para usar outra metáfora, Deus é como o médico e você é o paciente. O paciente não vai ao médico com uma receita em mãos ou um diagnóstico em mente. Ele vai ao médico porque só o médico conhece o problema e pode prescrever um remédio para ele. O paciente, então, ele magnifica o médico quando vai em busca de alívio da sua dor. O paciente não se eleva acima do médico buscando sua ajuda, não é? A glória do médico é revelada em seu servir o seu paciente e usar todo o seu conhecimento e recursos para aliviar sua aflição ou curar sua doença. Da mesma forma, Deus, Ele é honrado quando buscamos dele a cura, a restauração, a alegria, a paz, a satisfação, a realização que Ele se deleita em proporcionar para nós. Somos os pacientes necessitados de ajuda. Somos os defuntos na sepultura, necessitando de ressurreição, antes de sermos chamados. Deus é o médico que fornece a cura. Os pacientes não servem aos seus médicos. Eles confiam nos médicos para boas prescrições. O Sermão da Montanha e os 10 Mandamentos são o regime de saúde prescrito pelo médico, não a descrição do trabalho do empregador. Assim nós honramos Deus quando confiamos nele para nos servir como um médico serve seus pacientes. Nós sabemos agora que tudo aquilo que o honra e que nós somos chamados a viver em obediência é o centro da nossa alegria, cura e deleite no próprio Deus. Honrar a Deus dessa maneira se relaciona diretamente com a nossa motivação na adoração, né? Algo que a gente vai abordar outro dia, não é? Por anos eu costumava ver a adoração como um momento durante o qual eu daria a mim mesmo a Deus. Mas a adoração é principalmente um anseio do meu coração por Deus. A adoração é eu declarar ao mundo que Deus é meu tudo em tudo. O que eu vou fazer na adoração é dizer como Deus é suficiente, como Ele preenche todas as minhas necessidades e transborda meu coração de deleite e prazer, que somente Ele pode saciar a sede da minha alma e satisfazer a fome do meu coração. Nada mais nesse mundo pode. Davi tinha isso em mente quando comparou seu anseio por Deus com a vívida imagem de um cervo em uma terra deserta. O que o cervo pode dar para a fonte? Ansiando por água que dá vida. Assim como o cervo anseia pelas correntes da água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, 1 e 2. O foco nessa imagem não é o cervo, mas a água, a fonte. É nas propriedades frescas, refrescantes e sustentadoras do córrego do deserto que todos os olhos estão fixados. O cervo não traz nada para os córregos além da sua desesperança e sua sede. Sem o córrego, ele está morto. É assim que devemos nos aproximar de Deus quando adoramos, desesperados, sedentos, famintos, ansiando e dependentes, sabendo que só Ele é uma fonte para nós, não é? Aqui está o que você é. Você é o servo sedento e Deus é a fonte transbordante. Você é a ovelha perdida e Deus é o bom pastor. Você é o Lázaro no túmulo e Deus é aquele que fica em pé e diz: saia para fora. Você é o mendigo falido e Deus é o generoso filantropo. Quem em cada um desses relacionamentos recebe a glória? Para
resumir, né? O cerne de tudo o que Deus nos ajuda a fazer em seu serviço para conosco é maximizar a nossa satisfação, nosso deleite nele. Nós somos levados para aquela comunhão da Trindade, onde o Pai é eternamente satisfeito no Filho, o Filho no Pai, e o Espírito no Pai e no Filho, e assim por diante. Deus está comprometido, e isso é que é a sua graça. E da sua graça, da plenitude da sua graça, nós temos recebido graça sobre graça, né? Em fazer em nosso favor tudo o que precisamos para encontrar o máximo prazer e satisfação em seu Filho. Porque como nossas almas foram feitas para Ele, só podem encontrar descanso nele, não é? Então, há coisas que precisam ser juntadas no universo, né? Então, Deus tudo faz para a sua glória, não é? E Deus, ao fazer tudo para a sua glória, Ele é uma fonte infinita que me satisfaz. Então essas coisas não estão uma contra a outra. Quanto mais a minha vida glorifica a Deus, mais satisfeito e cheio de alegria a minha vida é. Então, a gloriosa boa notícia é que, ao contrário do que a igreja muitas vezes fala e prega, essa paixão, Deus fazer tudo por sua glória, não é algo que exclui a minha necessidade, porque na verdade Ele é glorificado satisfazendo a mim mesmo com tudo que Ele é. Então a glória de Deus e a alegria do meu coração caminham juntas, como o amor e o casamento, como o cavalo e a carruagem. Se esse é o caso, então minha motivação principal na vida deve ser aumentar meu deleite em Deus. Na verdade, minha oração todos os dias é: ó Deus, mobilize todo o seu poder em meu favor para maximizar meu prazer e alegria em Ti. Eu sou como um cervo sedento no deserto, clamando por Ti. Então não entenda mal, né, o que a gente está dizendo. Não estou dizendo que o prazer é colocado acima de Deus, nem que o prazer é Deus. Estou dizendo que o nosso prazer deve estar em Deus. O prazer ou satisfação que buscamos é o próprio Deus. Deus não é uma ferramenta para, com ela, nós encontrarmos o que vai nos dar prazer. Deus não é a pá, por assim dizer, para eu cavar e achar meu tesouro, não é? Encontrar tesouros enterrados. Deus, Ele é o tesouro. A busca da felicidade do cristão é consumada quando encontramos em Deus o nosso tudo em tudo. Ele, e somente Ele, é a nossa recompensa grande, não é? Completa, plena, cheia. E nele nós temos tudo o que precisamos para a vida e piedade agora, e para desfrute de gozo e alegria por toda eternidade. Esse é o nosso Deus. Ele diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito,
tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha